Muito boa noite, estamos chegando com o placar Transamérica nesta sexta-feira, 5 de agosto de 2016. Vamos falar do final de semana, bola rolando, Série A do Campeonato Brasileiro, Curitiba jogando contra a equipe da Ponte Preta e o time do Atlético jogando contra o Flamengo. O Paraná Clube continua se preparando já para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir agora os destaques do placar Transamérica desta sexta-feira. O principal destaque do Atlético Paranaense hoje ficou por conta do último trabalho realizado no CT do Caju. A delegação do Rubro Negro segue viagem para Cariacica. Amanhã, o Atlético encara o outro rival rubro-negro, Flamengo, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Torcida Coxa Branca protesta após mais uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro. Torcedores foram ao aeroporto Afonso Pena com gritos de acabou o caô, ou joga por amor, ou joga por terror. Diretoria Alviverde fez proposta para novo treinador. Paulo César Carpegiani deve ser o comandante técnico da equipe Alviverde e deve ser anunciado na próxima segunda-feira. Depois de perder para o Tupi, Paraná Clube recebe folga e volta aos treinamentos só na próxima segunda-feira. Legal, portanto, os destaques do placar Transamérica nesta sexta-feira. O comentarista Enio Cavales, muitos assuntos importantes em relação aos nossos clubes. A equipe do Curitiba, que visa o compromisso contra a Ponte Preta. O Flamengo joga com o Atlético e Flamengo. Enfim, tudo bem, Enio? Boa noite. Boa noite, Joel. Tudo certo? Bom final de semana para você, primeiramente. Né? Sexta-feira. Nossa, sexta-feira é sexta-feira. Dia da pegada, né? Você sabia que hoje, sexta-feira, na verdade, é o dia da cerveja mesmo, né? Comemorando o dia da cerveja. Podia sair aqui e tomar uma, né? É. E eu quero dar uma resposta ao Vanderlei Trindade também, sabe? Pra quem? Vanderlei Trindade, comentarista. O que acontece? Ele foi dançar balé ontem e contundiu o pé. Daí me escalou hoje. Bom, tá um caso sério, né? Com a equipe do placar Transamérica. Foi dar uma dançadinha, as que errou lá o passo. Rondando viu? Os componentes do placar Transamérica. Errou o passo e virou tornozelo. Daí me ligou se podia vir no lugar dele hoje. Hoje é sexta-feira, dia de tomar uma. Bom, boa recuperação então pro Vanderlei Trindade. Mas e aí, bola rolando no final de semana? Bola rolando, né, Joel? Vamos ver como é que sai Curitiba e Atlético. O Atlético joga primeiro, né, no sábado. E o Curitiba, mais do que nunca, precisa vencer a Ponte Preta, né? Porque o momento do Curitiba é escuro, né? Se o Curitiba não vencer domingo, cada vez mais vai se complicando para a Série... Vai indo para a Série B, né, Joel? Porque está com 18 pontos no primeiro turno e não ganhar da Ponte Preta, que é um adversário dificílimo, porque a Ponte ganhou ontem, né, Joel? Então vai pegar um adversário muito complicado. Curitiba só tem uma sugestão domingo: ganhar ou ganhar. Legal, no placar Transamérica nesta sexta-feira, de imediato abrindo espaço para o repórter Eduardo Destre com as primeiras do Curitiba. Um abraço, boa noite, Destre. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco curtindo o placar Transamérica desta sexta-feira. A direção de futebol do Curitiba ficou espantada com os protestos dos torcedores com relação ao baixo desempenho da equipe Coxa Branca. Claro que o Coxa volta a campo no domingo contra a Ponte Preta, o Pachequinho comandando o último trabalho hoje. Aliás, o compromisso de domingo deve selar aí, fechar este ciclo do Pachequinho no comando técnico da equipe Alviverde. No segundo panorama, nós vamos falar a respeito do Paulo César Carpegiani. É claro que o Bonamigo também foi consultado, mas não acertou o seu retorno à equipe Coxa Branca. E assim sendo, o Carpegiani, Paulo César Carpegiani, deve ser o novo treinador do Curitiba a ser confirmado e apresentado na próxima segunda-feira. É possível e provável que no domingo ele já esteja presente no Couto Pereira para observar a partida contra a Ponte Preta. Visando este compromisso, o Carlinhos está vetado com uma lesão na clavícula. O Benítez, paraguaio, deve ser a novidade. Lucas Claro volta no sistema defensivo, ainda com a equipe indefinida, mas um provável Curitiba pode ter Wilson, Dodô, Juninho, Lucas Claro e Benítez. João Paulo, a presença do Edinho, Fábio Braga e Iago, Casim e Kleber, se o Pachequinho seguir aquela linha de atuação da equipe, é exemplo do que aconteceu na derrota contra o Vitória lá em Feira de Santana. É jogo decisivo, que fecha o primeiro turno da competição, Curitiba vivendo aí uma verdadeira decisão de Copa do Mundo no domingo contra a Ponte Preta. Vou e volto. E no meu retorno, vamos falar a respeito de Paulo César Carpegiani. Ele está cotado, ainda não foi confirmado, mas deve ser o novo treinador da equipe
alviverde. Assim sendo, eu por hora retorno com vocês, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, Eduardo Destre falando do Curitiba no Placar Transamérica. O Curitiba que tem esse compromisso contra a Ponte Preta, sem o Carlinhos na esquerda, mas em compensação, Enio, tem a volta do Lucas Claro, jogador que dá realmente uma segurança muito grande na zaga do time do Curitiba. Com certeza, né? O Lucas Claro é um grande jogador, dá uma segurança enorme lá na defesa do Curitiba, apesar de não ter o Carlinhos, né? Porque possivelmente quem deve jogar deve ser o Emer Conceição, né? E a estreia do Emer Conceição, todo mundo vai lembrar daquela belo chute que ele deu na trave, mas no goleiro a favor dele, né? Seria um gol na estreia, né, com a camisa do Curitiba. A estreia dele foi aquele chutão na trave que ele deu. Bem quase fez um golaço, mas a favor dele, a favor do time dele, né? Faria um gol contra, né? Faria um gol contra, né? Ficou marcado, mesmo sem fazer o gol, ficou marcado em relação à estreia desse jogador com a camisa do Curitiba. Mas aí o time do Curitiba hoje, por exemplo, a presença do Fábio Braga. Pode jogar domingo contra a Ponte Preta. Eu não sei, o jogador que veio, ele é filho do Abel Braga, né? Ele é filho do Abel Braga e jogou muito pouco esse ano no Curitiba, né? Ele veio ainda na época que o Gilson Kleiner era o treinador do Curitiba, né? Ali o Gilson confiou nele e trouxe, mas desde que ele chegou no Curitiba ele não fez mais que 5 partidas, não me lembro se ele fez mais de 5 partidas, acho que não fez. Não fez, então é um jogador que está aí fora, né, talvez de ritmo de jogo, mas pode pintar como titular contra a Ponte Preta, que aliás a Ponte Preta é uma equipe muito forte. Ganhou, né? Do Botafogo, muito forte, uma equipe qualificada, vem crescendo de produção na Série A do Campeonato Brasileiro, tem que tomar muito cuidado, o Curitiba joga em casa e com mais uma responsabilidade, ou seja, de conquistar os 3 pontos. O torcedor protestou bastante já no aeroporto, né? Sim, porque o Curitiba, com os resultados de ontem, Joel, o Curitiba é o penúltimo colocado, né, na classificação geral, né? Porque até o Santa Cruz subiu na frente do Curitiba, pra você ter ideia. E você perder, né, pro Vitória da maneira que foi, o torcedor... Eu sou contra, tipo assim, agressão, esse tipo de coisa, eu acho que não deve acontecer. Né, torcedores com jogadores, comissão técnica, diretoria, enfim, não é por aí o caminho. Mas um protesto, né, eu acho que uma cobrança após o jogo, não vou dizer assim normal, mas aí você também não pode partir para a ignorância, para a violência que não... Mas a torcida do Curitiba dessa vez, o protesto, eu acho que eles se comportaram muito bem, como você falou bem, não teve violência, não teve quebra-quebra, não teve nada, nem do aeroporto quebraram nada, nem do clube, né? É um protesto que a torcida fez, exigindo um pouquinho mais dos jogadores, para ver se eles têm um ânimo mais, porque eles não estão sem ânimo de jogar no Curitiba, se você pegar o time do Curitiba. Eles não querem... Eles estão meio no come e dorme, né, Joel? Eu penso o seguinte, quando não tem como na parte técnica, você tem que ir na raça, buscar a vontade, a garra, tentar buscar o resultado de uma maneira ou outra, né? Então fica difícil. Quando você vê o time desanimado dentro de campo, o torcedor, lógico, vai protestar, vai cobrar bastante. Agora, tem uma preocupação em relação ainda ao time do Curitiba, Enio. O Carlinhos não joga na esquerda e o Benítez. Sabe, eu entraria com o Juninho na esquerda, colocaria o Alisson ali para reforçar um pouco mais, mesmo jogando em casa com o time da Ponte Preta. Eu também iria com o Juninho, por quê? Porque o Conceição já provou que não fez uma grande estreia. O Benítez não disse porque veio até agora, o paraguaio, né? Também jogou muito pouco. O que acontece com o Ortega? Os paraguaios, infelizmente, o Curitiba não se deram bem. As contratações dos paraguaios foram muito fracas para o Curitiba. Quem indicou que tem que vir falar porque contratou os jogadores, que até agora não provaram nada, né? Quem trouxe eles são os responsáveis. O Curitiba está pagando às vezes a gente cobra aqui do jogador, né? Qual o jogador tal, mas a cobrança maior, exatamente. Quem indicou o jogador, quem trouxe o jogador para o clube, ele veio, é profissional, vai receber e tal, e se não deu certo, o problema... na verdade, do clube. Porque o jogador não veio na porta do Curitiba e bateu, deixa eu jogar aí, né? A preocupação tem que ter o seguinte, quando você vai contratar o cara, o jogador, tem que analisar direitinho, ver se realmente vai ser útil para o clube, porque depois não adianta. Você faz um contrato aí, por exemplo, de 1 ano, aí você vai dispensar o jogador com 3, 4 meses, você vai continuar pagando o salário do jogador sem ter. O custo-benefício dos paraguaios até agora, essa é a minha opinião, 0, né? Ortega, Benítez e o Barreiros, né? Sempre zero, Barreiros. Barreiros. Não deram nada disso de boa pro Curitiba até agora. Só estão ganhando dinheiro e não provaram nada porque vieram. Agora, Curitiba tem que chegar público e falar quem trouxe os caras. Eu até hoje não sei quem trouxe esses 3, Joel. É complicada a situação do Curitiba. Bem, vamos falar agora do Atlético Paranaense. O Atlético que tem o Flamengo. Após um bom resultado, um ótimo, na verdade, resultado contra o Corinthians 2-0, encara o time do Flamengo. E Daniel Rodrigues está chegando aqui ao Placar Transamérica para falar do Atlético. Tudo bem? Um abraço. Boa noite, Daniel.
Muito bem, um forte abraço pro amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Clube Atlético Paranaense. O Furacão entra em campo amanhã, jogando no Espírito Santo, cidade de Cariacica, contra o Flamengo, em busca de mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro na última rodada do primeiro turno. O Atlético, que vem de uma vitória diante do Corinthians, realizou hoje pela manhã no CT do Caju o último trabalho antes da viagem que aconteceu no final da tarde de hoje. O elenco atleticano sabe que o compromisso diante da equipe do Flamengo é bastante complicado, como são todos os jogos do Brasileirão, mas vai em busca do resultado positivo para continuar próximo do pelotão ali que busca entrar no G4 e, por que não, buscar a liderança da competição, já que o Atlético está a apenas 3 pontos do líder do campeonato. O técnico Paulo Autori relacionou 20 jogadores para esta partida, lembrando que David ficou fora dessa relação, mas em contrapartida, o argentino Cabral, meio-campista que acabou estreando na derrota contra o Sport e ficando de fora da relação da partida diante do Corinthians, está com a delegação que seguiu para o Espírito Santo. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui a provável escalação do Atlético, que busca manter o bom retrospecto, jogando também fora de casa. Já são 2 vitórias neste Campeonato Brasileiro. Tá legal, Daniel Rodrigues, o Atlético que tem um compromisso contra o Flamengo. A vitória contra o Corinthians faz parte do passado, tem que pensar no Flamengo agora. O time do Atlético com moral, cresceu muito na competição, está próximo aí à liderança do Campeonato Brasileiro da Série A e tem esse compromisso. Olha, se caprichar um pouquinho, eu acho que contra o Flamengo dá para buscar aí 3 pontos. Eu acho que o Atlético, o momento do Atlético que está vivendo muito bom, muito bom, né? É. Então eu acho que o Atlético pode chegar amanhã lá e trazer os 3 pontos. Com certeza, porque o Atlético, como eu já falei, vive um bom momento. Os jogadores que estão entrando nessa alternância que o Paulo Autori está fazendo no time, tira um, coloca outro, os que estão entrando estão dando conta do recado. Você pega esse menino que entrou, Lucas Fernandes, que jogou quarta-feira. O menino deu uma arrancada que jamais, jogou muito mais que o Marcos Guilherme, jogou em 60 minutos, por exemplo. Então o atleta está levando sorte quando escala esses jogadores para a torcida do Atlético, que praticamente eram desconhecidos, né? Então, e a boa fase do Walter parece que voltou, né? Em tudo isso fica mais fácil, eu estava comentando aqui, em relação ao Walter, né? Voltou a comer aquela bolacha recheada. Pode deixar comer a bolacha recheada. Uma feijoada, aquela coisa toda, de repente fora, né? Quando dos jogos, evidentemente, num dia normal, tomando aquela gelada. Pode deixar comer. O cara voltou a fazer os gols, a fase está boa, o Walter voltou. Na verdade, o torcedor do Atlético ficou muito contente, né? Com os 2 gols contra o Corinthians, motiva, incentiva bastante o jogador e é o que ele mais queria, ou seja, voltar a fazer os gols. Né? E o Atlético, todo mundo tinha um medo um pouquinho lá atrás. Até eu comentei aqui um dia antes do jogo, via como a gente queimei a língua fácil, que eu achava que o Rodolfo podia ser o titular. E o Santos entrou e deu conta do recado muito bem. Eu me surpreendi não tremeu, o Santos né? jogar. Não interferiu em nada. Fez uma grande defesa quando o Romero chutou, que quando o jogo estava 0-0 ainda. Fez uma belíssima defesa. Isso ali vai dando moral pro goleiro quando está entrando. E substituindo um grande goleiro, que é o Everton, né? Porque a responsabilidade dele era muito grande. Muito grande. Porque qualquer falha dele, já ia pensar, pô, o Everton não tá, o nosso já tomou um peru, como você fala na gíria, né? É verdade. Então o Santos foi muito bem, já deu moral. E quando terminou o jogo, Joel, um fato interessante que me chamou, que todos os jogadores mais experientes do Atlético foram lá cumprimentar o Santos e pedir para a torcida aplaudir o Santos. Tanto o Thiago Heleno, que é um zagueiro já experiente, o Walter foi lá para a torcida gritar o nome dele, e como fez o Paulo André também. Quer dizer, deram moral pro goleiro. Estamos juntos, né? É um momento, né? O Atlético é diferente do momento, Curitiba, né? É um momento diferente. Momento de muita união, na verdade, né? Até porque você está 3 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Então esse momento, porque subir é muito fácil. O duro é manter. Tem que se manter. É que o Paulo Autori cobra, né? Exatamente, para você manter tipo assim, esses 3 pontos, ou chegar na liderança, ficar uma semana não adianta. Ficar uma semana na liderança adianta. Eu percebo que o grupo do Atlético hoje está bem preparado, né? A parte psicológica também, o treinador é inteligente, tem conversado muito com os jogadores em relação à campanha e o posicionamento do Atlético. O Atlético está no caminho certo, na verdade. Está no caminho certo, correto. E não se surpreenda não se daqui a umas 4 rodadas, na sequência do segundo turno, o Atlético ser líder do campeonato. Porque fechando essa rodada, Joel, o Atlético, quando abre o segundo turno, ele vai pegar o Palmeiras em casa, no Dia dos Pais, que é domingo que vem, certo? Então, conforme for o resultado, se ele ganhar do Flamengo, vem jogar com o Palmeiras aqui no domingo, dia 3, se me falha a memória, imagine a renda que não vai dar na arena. E até a renda para o Atlético está sendo beneficente, está sendo boa, por quê? Porque ele está conseguindo encher o estádio. 27 mil pessoas, para uma quarta-feira, jogo 10 da noite...
Dia 14. Dia 14. Dia 14, desculpa, dia 14, então, Mas assim, mas a 27 mil, se colocar numa quarta-feira à noite, o horário 10 horas da noite, que eu fui no jogo, fui num dia e voltei no outro, quer dizer, é uma bela renda. A renda é 950 mil, quase 1 milhão de renda, Joel. Qual clube hoje nosso conseguiu ganhar em renda 1 milhão? Tá, e o detalhe, né? É um grande jogo, né? E o principal, sabe, Enio, é quando o time está numa boa fase. E estando numa boa fase, o torcedor vai para o jogo. E o Atlético está numa boa fase, então o torcedor do Atlético está feliz da vida. E o trabalho, aí a gente fala em relação ao planejamento, né, que é muito importante em qualquer segmento, principalmente no futebol. O Atlético fez um planejamento desde o início do ano. Paulo Carneiro, eu repito sempre aqui, campeonato estadual, Primeira Liga, chegou na final da Primeira Liga, foi campeão estadual, está fazendo um grande trabalho no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil Copa também, do Brasil, tá nas oitavas, né? Exatamente, classificado, Copa do Brasil, isso é planejamento. Aí o que aconteceu? Analisou direitinho para trazer um treinador, fala, Paulo Autori é o cara certo, não deu certo com o Cristóvão, Paulo Autori veio, resolveu, acertou a equipe e tomara que continue dando certo, né? Porque a gente tem que torcer para os nossos clubes aqui da capital, Curitiba, Paraná, Atlético, enfim, para que consiga. O próprio J. Malucelli, que está bem aí na Série D do Campeonato Brasileiro, então acho que é planejamento. E o Atlético, para isso, é uma grande empresa e está fazendo certinho. O Atlético age como uma grande empresa, que se falou muito bem, porque o Atlético trata o clube como empresa, né? Não paga salários altíssimos aos jogadores. Tem jogadores que você acha que esse jogador veio pro X. Não veio. O Atlético não tem jogador lá na folha do pagamento do Atlético que ganha 200 mil. Não tem. O Atlético, acho que o teto alto do Atlético, se não me falha a memória, é 140 mil. Tá mesmo o Everton, acho que não ganha isso? Não ganha. Eu falo que não ganha. Então, esse é o planejamento. Porque o Petralha, quando vai negociar, os jogadores que pediam a mais sabem que não vai renovar. Ele deixa as portas abertas para outro clube. Isso já vi vários jogadores acontecer isso no Atlético. O que aconteceu recentemente, o José, que estava para acertar, pediu 10 mil a mais do que ele queria ganhar, o Petralha falou, obrigado, procura outro clube, que aqui você não vai jogar. Por 10 mil que ele pediu a mais, ele fechou por um X, o José, ia ganhar lá, vamos supor, 180 mil. Eu não vou dizer o salário que ele ia ganhar, mas era menos. Aí ele pediu 10 mil a mais, o Petralha falou, mas o combinado não foi isso, então você vai procurar outro clube. Mas o jogador também, tipo assim, um salário, aí você vem para o Atlético, 10 mil a mais, você vai pedir 10 mil a mais. Bom, cada um tem o seu valor também, né? Eu não quero discutir isso, cada um tem o seu valor. Entrou o empresário na negociação, entendeu? Mas aí o empresário complicado, veio e pediu 10 a mais. É porque o Atlético ele não gosta muito assim quando há intervenção do empresário. Entrou o empresário, começou a complicar, não vai ficar. Petralha agradeceu, obrigado por você procurar o teu clube. E se não me falha a memória, ele está acertando com o Botafogo, o José. Tá, e com o Flamengo, como nós já dissemos aqui, tem condições de conseguir os 3 pontos. Tem que caprichar um pouquinho, claro, e manter essa postura do time que busca 3 pontos. Até porque o jogo é fora do Rio, né, Joel? No Espírito Santo, né? Apesar que é vizinho, não, tudo mas bem. Aí o Flamengo, onde joga, tem torcida. Mas eu acho que a pressão não vai ser tão forte como jogar dentro do Rio de Janeiro. Porque o Flamengo tem no Brasil todo, tem torcida. Mas eu acho que a torcida dá uma diminuída. Porque a torcida do Rio mesmo, eu considero ela mais fanática, né? Mas aí é um jogo que o Atlético já está acostumado também, né? Jogar contra grandes clubes. Não vai sentir a pressão. O Atlético jogou um campeonato todo de Série B, metade fora quase. Pois o Atlético Estavam construindo o estádio na época. Exato. Bem, vamos falar agora do Paraná Clube. O Paraná que se prepara, né? Não pode reclamar o tempo de preparação para poder voltar a ganhar, né, bons resultados na Série B do Campeonato Brasileiro. A Fran Azevedo está chegando aqui no placar Transamérica. Olá, Fran. Um abraço, boa noite. Boa noite para você e para todo mundo ligadinho aí no Placar Transamérica. Estou chegando e comigo as informações do Paraná Clube nesta sexta-feira. O tricolor que volta a campo só no próximo dia 19 pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Brasil de Pelotas na Vila Capanema. A equipe ganhou uma folguinha e deve retornar aos treinamentos na próxima segunda-feira. O time está na 9ª posição com 26 pontos e deve fazer um trabalho para conseguir engatar de novo na competição e alcançar o G4. O trabalho agora é mais difícil porque são 6 pontos que separam o tricolor do 4º colocado, o Atlético Goianiense. E ainda tem um peso a mais porque o Bahia, que tem 24 pontos, pode passar o Paraná ainda nessa rodada que tem o complemento só no dia 16. Se o Bahia vencer, vai a 27 pontos e rebaixa o Paraná à 10ª posição. E tem outro porém, o rival do Bahia é o Atlético Goianiense, que como já falei, é o 4º colocado com 32 pontos. Se o time goiano vencer, vai a 35 e fica 9 pontos à frente do tricolor. Talvez, como já comentamos aqui, o Paraná deva torcer por um empate, porque daí fica um pontinho para cada um, o Bahia não ultrapassa o Paraná e o Atlético Goianiense não fica tão longe assim de ser alcançado.
Esse é o desafio do Paraná para conseguir chegar até o G4 da competição. Por enquanto, essas são as informações do Paraná Clube. Daqui a pouquinho eu retorno com mais novidades aqui no Placar Transamérica. Valeu, Fran Azevedo. Falando do Paraná Clube, tempo suficiente para se preparar, focar novamente na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Martelotti tem que trabalhar e muito essa equipe, até porque a equipe do Paraná Clube, na verdade, mantém o mesmo esquema, né, do Claudinei. Eu não vejo assim mudanças, inclusive hoje, né, nessa sexta-feira eu tive o privilégio de falar, gente boa pra caramba, falei com o Claudinei, está em Santos, inclusive está sem clube, e ele comentava, puxa, torço muito pro Paraná, tenho acompanhado alguns jogos, né, torço pelo Luiz Flávio, enfim, esse ataque, essa maneira de jogar. Aí eu fiz uma pergunta até para ele, né, meu amigo. Eu também vejo assim o mesmo esquema, né, quando eu estava no clube, mas torço para que o Marcelo consiga fazer um grande trabalho, tem um grupo realmente muito bom, né, ele elogiou muito o grupo do Paraná Clube, a própria diretoria também pelo trabalho sério que faz, mas em relação ao Marcelo eu não vejo assim mudanças até agora, o Paraná Clube atuando na Série B do Brasileiro, Enio. Desde que o Claudinei saiu, eu já falei esses dias aqui, o Martelotti está usando o mesmo sistema de jogo do Claudinei, não mudou nada. E como o Paraná está bem no Campeonato Brasileiro da Série B, ele deu folga para os jogadores, que não precisa treinar. Eles têm um esquema de jogo perfeito. Agora, eu aqui... Essa folga não estou entendendo também. Torço muito para o Paraná Clube, né, para o Marcelo, principalmente, que é um profissional correto, um profissional trabalhador. Agora, eu não sei... Folga muito longa, Joel. Eu acho que não tinha essa necessidade de folga aí até segunda-feira para poder voltar aos trabalhos. Eu acho que o momento do Paraná não é dos melhores, sabe? Conseguiu aí alguns resultados em casa péssimos, na minha opinião. Contra Paysandu, Avaí, Ceará, enfim, perdeu pontos. Atlético Goianiense perdeu pontos. Você perde para o Criciúma, aí você volta de uma derrota para o Tupi. E dá uma folga de uma semana. Eu acho Por que isso que aí... eu falei que tá bem no campeonato, deu folga. Teria que Eu até fiz uma brincadeira. Falei, o Paraná tá bem no campeonato, pode dar folga. Porque imagina, o treinador chegou agora. Pelo jeito, não conhece muito bem o elenco. Conhece de falarem para ele, mas... Plano tático, eu não vejo uma jogada ensaiada no Paraná, não vejo um cara batendo uma falta, eu não vejo o gol do Paraná de falta há muito tempo. Eu acho assim, uma folga, quer dizer... Uma folga longa. Uma folga, de repente, no domingo, né, para os jogadores. Ou desce de quinta a segunda agora, não, entendeu? Ou sábado e domingo, final de semana, sábado e domingo. Você trabalharia até hoje. Trabalhei até hoje, no caso. Sexta-feira, sábado e domingo, folga. E aí você volta às atividades na segunda-feira, no caso. Agora, segunda-feira, Joel, vai começar a iniciar os trabalhos, certo? Aí você até entrar em forma de novo, porque os caras já estão uma semana. Os caras, ninguém está correndo na praia, ninguém está caminhando no parque, se for para praia, você vai tomar uma cerveja, fazer um churrasco, você está de folga. Eles vão sair da alimentação. Faz aquele, entendeu? Aquele quebra-queixo, que quem não gosta, entendeu? Vai sair da alimentação que o clube passa para eles, que o turista passa, tudo tem lá um esquema, um histórico lá do Paraná passa para os jogadores, né? Você acha que o jogador vai cumprir histórico vai cumprir a cartilha de folga? Lógico que não. Um ou outro sim, né, Hélio? De repente o cara mas é muito difícil, vai procurar manter. Como eles já estão, todo mundo está reclamando do calendário, o jogador não quer nem saber de treinar, né? Porque não é obrigado, né? Ainda quando o cara tem que comparecer ao clube, tem que ir lá treinar. Eu achei essa folga do Paraná, sinceramente, meio esquisita. Mas tomara, né, Hélio, que o Paraná possa voltar. E se perder naquela semana que o Paraná voltar, vai dizer o quê? Que foi a folga? Não, aí eles vão jogar culpa na folga? De repente você pode, se você vê determinado jogador não rendeu a parte física, aí sim tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Por exemplo, você poderia dar uma folga um pouco a mais para um Valber, que não vem desempenhando grande futebol. O Marcos está contundido. O Adson para recuperar um pouco mais. Alguns jogadores. Os que jogaram mais, talvez. Sim, agora a maioria do elenco eu acho que tem que trabalhar. Por exemplo, o jogador que chegou agora no Paraná. Exato, você pega o Leonardo, que chegou agora, tem que trabalhar. Foi mal no jogo. Tem que trabalhar mais. Você pega, por exemplo, o Lúcio Flávio, tem que trabalhar um pouco mais. Também estranho, né, essa folga. O lateral esquerdo que chegou do Náutico, que era do Curitiba. O Henrique também tem que trabalhar mais. É titular, porque os outros dois estão machucados. Mas chegou agora, precisa de condicionamento físico, Joel. Não é não é dormindo que você vai pegar condição física. Não tem nem jeito. Agora, esse jogo contra a equipe do Brasil de Pelotas na volta é um jogo complicado. Jogo dificílimo, porque o Brasil de Pelotas tem um grande treinador, que é o Rogério Zimmermann. Tá lá, ele está ao mesmo tempo, mais ou menos, se me falha a memória, que o Cláudio Tencar, que vai para 5 anos no comando técnico. E tem um time bem estruturado, tem padrão de jogo, sabe jogar com a bola, sabe jogando lá de trás, é um time que sabe jogando até com chutão, já sabe que o jogador
vai ficar, entendeu? Eles têm um padrão de jogo diferenciado do Paraná. O Paraná não tem nada disso. Até agora eu não vejo o Paraná uma saída de bola, não vejo um entrosamento do meio de campo com o ataque, porque o ataque do Paraná, me desculpe, mas está mal, porque não sei o que acontece com o ataque do Paraná. Já passaram quantos atacantes, né? Teve até uma queda de produção, né, nesse ataque do Paraná Clube. Agora, o Paraná com 26 pontos na tabela de classificação. Já ficou longe, né? Quer dizer, se termina o primeiro turno, pelo menos com uns 30 pontos, você já volta no segundo turno com condições de manter, né, aquela faixa intermediária Tá de 6, como a Fran classificação. falou, tá 6 pontos do quarto quarto, colocado. porque o líder tem 39, que é o Vasco. Exato, aí você Então, voltaria... olha a diferença como já está ficando. O Paraná era o quinto, hoje já era o oitavo esses dias, já está em nono. Daqui a pouco ele está lá embaixo, se continuar assim. É, porque aí começa um outro campeonato, na verdade. Né, E a pegada do segundo turno vai ser muito mais porque difícil aí, esses times do que o primeiro. Esses times que estão aí na quinta colocação, sexta colocação, de repente, vão se reforçar. Sentiu já o potencial do primeiro turno. E se você tiver uma necessidade de contratar um atacante, um zagueiro, sei lá, um lateral, um meio-campo, você vai em busca de trazer aquele cara, aquele jogador na posição certa e com qualidade. Veja o Londrina se deu folga para os jogadores. Não, continua trabalhando. Continua trabalhando e o Londrina, se fosse assim, está em melhor colocado que o Paraná. E está com 28 pontos, está em melhor colocação e não deu folga para os jogadores. Tudo isso aqui a gente fala, critica, né, para o bem, é claro, nossas opiniões, mas para que o Paraná consiga fazer aí um grande segundo turno e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Porque se o Paraná, a gente queria falar do Paraná por quê? Porque o Paraná já está há 9 anos na Série B. Se ele não subir esse ano, vai para 10. A torcida já está por aqui, Joel. Ninguém mais está aguentando. Complicada a situação. Bem, daqui a pouquinho vamos falar mais do Paraná Clube, do Atlético, também do Curitiba no placar Transamérica. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta no placar desta sexta-feira. Legal, estamos de volta com o placar Transamérica nesta sexta-feira. Vamos falar agora dos clubes paulistas. O Palmeiras empatou com a Chapecoense. Uma queda de produção, hein? Uma preocupação da torcida palmeirense em relação à sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Dos últimos 6 pontos que o Palmeiras disputou, ganhou um, né? Perdeu para o Botafogo no Rio, perdeu para empatou com a Chapecoense, né? O Palmeiras, Enio, líder do campeonato, mantendo líder, de repente começou a queda. Gabriel Jesus, será que foi... Está sentindo falta do atacante, Gabriel Jesus? O Gabriel Jesus faz falta mais, um excelente jogador, um grande atacante. Mas um time não pode depender de um jogador só. Quer dizer, quando ele for embora agora, que ele foi vendido, né? Quer dizer, o Palmeiras não vai jogar mais? O clube não pode depender de um jogador só, o clube tem que ter reposição. Eu não acredito que com a saída do Gabriel Jesus, o Palmeiras está mal. É que o Palmeiras sentiu o campeonato, largou bem, mas na hora errada. É isso que eu penso do Palmeiras. A queda de produção em um momento complicado, errado, né? Você encerrando aí um primeiro turno do Campeonato da Série A, você tem a queda e com chances, né? Porque você pega, derrota do Corinthians. Aí, de repente, o Palmeiras conseguisse um bom resultado para o Chapecoense, voltaria. Voltaria, mas é o momento que o Palmeiras está vivendo, não é um momento bom. Porque é preferível você fazer um bom segundo turno e ser campeão do que aconteceu com o Palmeiras. Iniciou com a bala toda e na hora H, agora que precisa somar pontos, não está fazendo, Joel. Então, acho que o Palmeiras, além de tudo, eu acho que o Palmeiras vai começar a decair mais ainda. Bem, em relação ao time do São Paulo acabou perdendo para o Atlético Mineiro na despedida do Balsa, mas não jogou nada também, fala sério. No primeiro tempo, até que o São Paulo teve assim, alguns bons momentos. Eu acompanhei a parte do jogo, já no segundo tempo o time do Atlético estava bem certinho, na verdade. O Marcelo conseguiu acertar o time. O Marcelo Oliveira é um grande treinador. Ele está encaixando as peças certas nos lugares certos do Atlético Mineiro. E se você pegar o elenco do Atlético Mineiro, é bem melhor que o elenco do São Paulo. Tá certo que o São Paulo perdeu vários jogadores, não foram 1, 2, 3, foram vários jogadores. E isso faz muita falta para o treinador. O treinador olha para o elenco, não tem reposição. O treinador, na minha opinião, é o menos culpado. O treinador viu que quando a barca do São Paulo estava afundando, ele acertou com a seleção argentina. Porque só tirar, não deram reposição para ele. Falou, eu vou ficar aqui, quem manda o meu nome, pegou e foi para a seleção argentina. Que na seleção ele convoca quem ele quer, né? É verdade. Bem, em relação ao time do Santos, a volta aí do Lucas Lima e também do Ricardo Oliveira, dois grandes jogadores, dois grandes reforços, na verdade, para jogar contra quem? O América, que é o lanterna do campeonato. Eu acho que esses dois grandes reforços não precisavam nem jogar, né? Porque para jogar contra o América... mas aí você se engana. O time do América é ruim demais, não é? Se complica quando joga com os grandes times, né? Começa a complicar. O empate dele, que ele teve, acho que a última foi com o Grêmio, né? Se me falha a memória, empatou com o Grêmio. O Grêmio também não está vivendo um bom momento. O Grêmio ontem empatou com o Santa Cruz.
0-0. Quer dizer, não está vivendo um bom momento o Grêmio. O Grêmio também falta elenco. Então, mas o Santos é diferenciado. O Santos passa com o América sem o Lucas Lima, pode ser o Gabigol, sem quem for, porque o elenco do América é bem mais inferior que o elenco do Santos. O elenco do Santos dá de 10-0. E o Corinthians, falando em relação ao Corinthians, tem alguns desfalques para o jogo já do final de semana, aliás, joga na segunda-feira. Corinthians, será que vai começar também a ter essa queda no Campeonato Brasileiro? Porque, perdeu para o Atlético, porque o Atlético jogou muito. Acho que não, né? Eu acho que o Corinthians é um pouco diferente. Porque o Corinthians tem um elenco bom. É o momento que o Atlético está vivendo. Na Arena o Atlético está invicto ainda, acho que se não me falha a memória, é o único time que não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro em casa. Então, eu acho que o Corinthians é um momento diferente. Está sem o Marquinhos, né? Um dos principais jogadores do Corinthians no momento. Mas tem... O Luca e o Guilherme poderão ser o seu substituto. Quer dizer, vai ainda avaliar. Eu não sei como é que está a condição do Gustavo, né? Que era do Criciúma, que está lá treinando já, né? Então, eu acho que o Corinthians é um momento um pouco diferenciado do São Paulo, que o Corinthians tem reposição. E eu acho que o Corinthians ainda vai dar muita alegria à torcida deles. O grupo é bom, né? Na verdade, da saída do Tite, nós já falamos aqui, o Cristóvão conseguiu unir novamente o grupo do Corinthians. Algumas peças ele acabou mudando, né? O esquema de jogo que era do Tite, mas manteve assim a base, né? A base é mesmo. Manteve a mesma base e, se for analisar, não mudou muito até o próprio esquema de jogo. Porque estava dando certo, na verdade, e ele começou a manter, mudou algumas coisas, né? O Marquinhos, jogador diferenciado no time do Corinthians, acabou mudando algumas coisinhas, mas poucas, né? E o time conseguiu, na verdade, manter aí um ritmo legal na Série A do Brasileiro. E eu acho que também o Cristóvão, quando chegou lá, falou assim, eu não sou bobo de mudar radicalmente o esquema de jogo que o Tite impôs, né? Porque ele ia ser criticado um monte. O que ele fez? Esperto que é o Cristóvão, falou, vou manter o mesmo esquema com os jogadores e dar algum tempero meu aqui no time, né? Algum aí ele tempero começou meu. com algumas jogadas ensaiadas diferentes, entendeu? Trabalhando bola parada em alguns momentos. Esse tipo de coisa foi o que nós citamos aqui em relação ao Paraná Clube, voltando rapidinho, na mudança do Claudinei, o Marcelo manteve, né? Mas não teve que dar uma melhoradinha, tinha que dar uma melhorada em algumas coisas, algumas jogadas, a bola parada, enfim. O Corinthians que, na verdade, está bem aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos agora conferir os gols do Brasileirão da Série A aqui no placar Transamérica. Começando com o jogo envolvendo Ponte Preta contra o Botafogo. A equipe da Ponte venceu 2-0 o Botafogo. O William e Reinaldo, os dois gols. Saiu o William, o primeiro gol do time da Ponte Preta. Bom resultado. A Ponte vencendo bem, né? São detalhes, você tem que, na verdade, trabalhar bem. Golaço, hein? O time da Ponte faz um grande Olha trabalho. que golaço. Aí ele deu um tapa na bola, na verdade, né? A Ponte Preta venceu o Botafogo por 2-0. Aí o jogo São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro 2-1. O André Chaves fez o primeiro gol. Aliás, outro golaço, ó. Um golaço. 1-0. O São Paulo teve alguns momentos, como eu disse. Na sequência, o Atlético Mineiro acabou empatando. Maxwell fez o gol do Atlético Mineiro. Tá aí de volta para você. E o Lucas Prato encerrando aí 2-1 para o Atlético Mineiro contra a equipe do São Paulo. Vitória do Atlético Mineiro. É o jogo envolvendo o Cruzeiro contra o Internacional. Aliás, agora sim, Internacional contra o Cruzeiro. Aliás, o time do Internacional saiu na frente, né? Seja fez o primeiro gol, jogada do Valdívia pela direita, 1-0 para o Internacional. Aí na sequência, novamente o lance do Valdívia pela direita, livre de marcação. Olha o espaço que teve, né, o Valdívia. Sozinho lá. Para poder trabalhar a jogada. Aí o Rafael Sobis para o time do Cruzeiro. No rebote da defesa. Acabou ajeitando, a zaga parou, na verdade, né? A zaga do time internacional parou, o Rafael Sobis acabou empatando o jogo. A vitória do Cruzeiro 4-2 contra o Internacional. Detalhe. Na sequência dos gols. O gramado tá ficando feio, do estado de Independência, né? Acabou fazendo mais um gol para o time do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro nesse jogo contra o Internacional sobrou, na verdade, né? Sobrou. Essa é a grande realidade. Outro gol. Rafael Sobis deitou e rolou, fez 3 gols na partida. O time do Inter está numa fase tão ruim, na verdade, nessa competição. Eu vou te contar, o Falcão vai ter que trabalhar muito, mas muito, para poder acertar a equipe do Internacional. Na verdade, só deu o Cruzeiro. Só o Cruzeiro. Mas o Internacional vai entrar naquele mesmo esquema de ter jogadores, né, João? Não tem jogador para repor, né? O Falcão vai fazer o quê? Aí já o gol do Alex, né, para o Internacional. 4-2 Cruzeiro contra a equipe do Inter, Campeonato Brasileiro da Série A.
Vai ter que acertar o time, contratar também, né, para poder fazer aí um bom time, acertar a equipe, na verdade, na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos aí Chapecoense e Palmeiras. Esse foi um jogo que eu te contava, o time do Chapecoense... Acho que esse que era do Joinville que fez o gol, né? A Chapecoense, esse é o Kempis. É o Kempis, que era do Joinville. Isso, jogou no Joinville. Eu acho que nesse lance nós só temos o gol aqui. Eu acho que não foi pênalti, viu? Você acha que não foi pênalti? Não foi pênalti. 1-1 Palmeiras e Chapecoense. Eu acho que quem saiu ganhando foi o Palmeiras, porque a Chapecoense tinha vitória na mão. Na minha opinião, não foi pênalti. Erros e erros dos árbitros, né? Levou a sorte o Palmeiras nessa rodada, então, da Série A do Brasileiro. Vamos conferir agora a classificação da Série A do Brasileirão aqui no placar Transamérica. Liderando a competição, o Santos com 33 pontos, Palmeiras em segundo com 33, em terceiro Corinthians 32, o mesmo acontecendo com o Grêmio, que é o quarto colocado, com 32 pontos, tabela de classificação. A sequência, o Atlético Mineiro com 32, sexto Flamengo 31, sétimo Atlético Paranaense com 30, está bem pertinho, oitava Ponte Preta com 27, o nono Fluminense com 24, na décima colocação a equipe da Chapecoense também com 24. Sequência da classificação, 11º São Paulo 23, 12º Sport com 22, 13º Vitória 22, 14º Internacional 21, 15º Botafogo com 20, 16º Figueirense com 20 pontos. Classificação da Série A do Brasileiro. E aí você pega na zona do rebaixamento, olha só a situação dos 4 últimos colocados. 17º Santa Cruz com 18, o 18º Cruzeiro com 18, 19º Coritiba com 18, e o Lanterna em 20º, o América com 10. Nos 4 últimos jogos que jogou esse final agora no meio da semana, o único que perdeu foi o Curitiba, os outros 3 empataram ou ganharam. Então a gente ia ver em relação aos 4 últimos colocados, Curitiba numa situação muito complicada na tabela de classificação da Série A. E outro lance interessante que me chamou na tabela ali foi o Cruzeiro, que está o Grêmio. O Grêmio, se ganhasse o jogo, ele está com 32 pontos. Se ele ganhasse o jogo do Santa Cruz ontem, ele era o líder do campeonato. Você vê, nunca vi um campeonato tão, não me lembro de um campeonato tão embolado do primeiro ao 8º colocado como agora. Porque 2 pontos que o Grêmio deixou de ganhar ontem, ele ia para a liderança. Exatamente, o campeonato está bem disputado, na verdade, né? Eu acho que tem que trabalhar muito também. Está bem embolado, quem né, está Joel? nas 4 primeiras colocações tem que procurar manter. Como eu disse o próprio aqui, Atlético Paranaense, que é aqui nosso... O Atlético está subindo, que é na aqui, verdade. Nós, que nós torcemos para os 3 daqui, está a 3 pontos do líder hoje. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro tem 33. Exatamente, está bem embolado. Vamos conferir a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E teremos já amanhã, bola rolando Flamengo e Atlético Paranaense, abrindo essa 19ª rodada. No domingo, América e Santos, Coritiba contra a Ponte Preta, Palmeiras e Vitória, Santa Cruz e São Paulo, Internacional e Fluminense, Figueirense e Sport, Atlético Mineiro contra a Chapecoense. São jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira, fechando a 19ª rodada, o Corinthians jogando contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vai pagar o pato. Nessa rodada aí, tem a impressão que perdeu para o Atlético 2-0. O Corinthians vai com tudo para cima do Cruzeiro, não tenha dúvida, porque vem de derrota, né? Agora eu quero ver o Santa Cruz e São Paulo, aí você vai ter uma surpresa ali, hein, Joel? Você acha que o Santa Cruz tem bola para ganhar? Hoje tem. Hoje o Santa Cruz jogando no Arrudão em casa, na fase que eu estou falando mais pela fase que o São Paulo está sobrevivendo, né? Está sobrevivendo na fase do São Paulo. Não ganha, eu acho que não ganha do Santa Cruz, São Paulo. O momento do São Paulo é muito ruim. O São Paulo ainda ficou sem o treinador, né? Você nem que vai dirigir o time domingo. Complicado. Só para a gente fechar esse bloco aqui, Enio Cavales, aqui no placar Transamérica, só uma palhinha. Ontem a seleção brasileira contra a África, as Olimpíadas, que bolinha que jogou. Neymar, que é isso, hein? O Neymar é aquele jogador, já falei, capitão acho da seleção brasileira. Já falei do Neymar aqui umas 3 ou 4 vezes. Tem jogador que nos clubes arrebenta. O Neymar é jogador pro Barcelona. No Brasil, ele já teve inúmeras chances. Ele não é o mesmo Neymar que joga no Barcelona. Isso ninguém me tira da cabeça. No Brasil, ele não rende igual. Não sei o porquê. Ele é jogador do Barcelona. Como acontece com o Messi. O Messi arrebenta o Barcelona e na seleção argentina não joga bem. Isso acontece com vários jogadores, Joel. Complicada a situação. Bem, aqui no placar Transamérica, vamos falar da LM Telecom, Rádio de Comunicação Profissional. Para o seu evento, para a sua empresa, vai fazer um grande evento. LM Telecom, Rádio de Comunicação Profissional. 3024-1200. Venda, locação e também manutenção. Deu problema com o seu aparelho? Ligue então para a LM Telecom 3024-1200. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o placar Transamérica. Pai Bola, voltamos já já.
Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta sexta-feira. De imediato vamos saber mais informações do Verdão. Curitiba que se prepara para o jogo contra a equipe da Ponte Preta e tem novidade no comando técnico. Diz aí, Eduardo Destre. Forte abraço para você, Joel, para o amigo que está conosco aqui no Placar Transamérica, os nossos telespectadores. O Curitiba acerta aí com o Paulo César Carpegiani, ele que já passou, inclusive, pela equipe Alviverde no ano de 95. O Carpegiani que esteve reunido hoje com a direção do Curitiba, na figura do presidente Rogério Portugal Bacelar. Claro que o Curitiba ainda não confirma de maneira oficial esta informação, mas o Carpegiani, inclusive, deve observar a partida contra a Ponte Preta. O Pachequinho segue trabalhando, o Carpegiani fazendo aí as suas ponderações, considerações, observações acima daquele elenco que vai pegar, saber o material humano que vai comandar daqui para frente no comando técnico da equipe Coxa Branca. A partir da próxima segunda-feira é esperada, então, a oficialização desta informação. Você falava com relação à formação da equipe, o Carlinhos está vetado, inclusive no aeroporto desceu com Tipoia. Devemos ter aí o gringo participando mais uma vez, o paraguaio, o Benítez, a volta do Lucas Claro do sistema defensivo, e aí fica aquela interrogação. De repente o Iago pode aparecer como jogador de frente na equipe alviverde, o Pachequinho abrindo mão daquele esquema tático, a exemplo do que aconteceu lá na cidade de Feira de Santana. É provável que o João Paulo jogue, o Edinho da mesma forma, o Felipe Amorim corre por fora. Se não for o Iago, o Felipe Amorim também pode aparecer. Curitiba não deve mudar muito daquele Curitiba que atuou e perdeu contra o Vitória pelo placar de 2-0. A principal informação com relação ao Pachequinho é que ele vai continuar aí, não como comandante técnico, mas fazendo parte daquela comissão técnica do Carpegiani. Quem sabe o Carpegiani que já passou também pela seleção do Paraguai, teve trabalhos no Kuwait, trabalhou também no arquirrival no Atlético Paranaense. O último trabalho do Carpegiani, bem sucedido, a gente pode colocar que foi na equipe do São Paulo. Por último, o Carpegiani trabalhou em 2013 na equipe da Ponte Preta. Por hora, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, obrigado. Eduardo Destre falando do Curitiba aqui no Placar Transamérica, jogo contra a Ponte Preta. Carpegiani é um técnico experiente. Talvez seja um momento bom, o Enio Cavalles, de um treinador experiente para cobrar dos jogadores. Não que o Pachequinho não tenha feito isso, mas por ser mais jovem, né? Inclusive iniciando a carreira de treinador, alguns jogadores às vezes não respeitam, né? Eu acho que é um cara para poder chegar e resolver o problema, ou na tua opinião não? Eu acho que o Carpegiani falou muito bem. Eu acho que ele vai pôr um pouco mais de respeito pela experiência que ele tem no futebol e pela vivência que ele teve no futebol como jogador também. Mas eu acho que a falta do Curitiba é elenco. O Curitiba já trocou 2 ou 3 vezes de treinador e a gente já viu que não é o problema do treinador. Já passaram o Gilson Kleina, já passou o Pachequinho, praticamente, e agora está passando o Carpegiani. Eu acho que o problema do Curitiba é contratar. Os jogadores que ele contratou não deu certo, eles têm que admitir a diretoria que não deu certo, e o Carpegiani já está, se me falha a memória, com 67 anos. Não, o detalhe, eu acho o seguinte, tem que ter um pouco mais de profissionalismo, sabe, se dedicar um pouco mais, não? Tem que cobrar dos jogadores, presidente, cobrar. É um elenco assim, se você for analisar o Curitiba hoje, não é assim aquele elenco tão ruim, não é aquela coisa. Porque o Carpegiani, primeira coisa, não é um psicólogo, né? Ele não vai chegar no elenco do Curitiba e falar que, dando palestra, que os jogadores vão jogar. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar, porque ele tem moral para, em qualquer clube que ele dirige, ele tem moral para cobrar e é respeitado pelos atletas. Mas agora tem que saber o que ele vai fazer para o time jogar futebol. Que falar é uma coisa, agora pôr em prática. E ele praticamente, eu acredito que ele vai dar treino no Curitiba. Amanhã ele já deve dar treino no Curitiba, com certeza, né, Joel? O Curitiba... Ele não vai ter tempo para pôr o plano tático dele, porque é um treino, você não põe o plano tático, é muito difícil. Ele vai pegar todas as informações que o Pachequinho passar para ele, no mínimo, ele não tem outro jeito, em um treino. O jogo é domingo. Contra a Ponte Preta, né? Um jogo muito difícil para o Curitiba jogando no estádio Couto Pereira, no Alto da Glória. Bem, Curitiba e Ponte Preta, vamos conferir então o trio de arbitragem para esse final de semana, o Verdão jogando no Alto da Glória contra a Ponte. Tá aí para você, trio de arbitragem, o Anderson Daronco é o árbitro, o Rafael da Silva Alves, auxiliar, e o segundo, o Hélio Nepomuceno Andrade Júnior. Portanto, o trio de arbitragem. Esse trio aí é o que apitou Atlético e Corinthians. Que apitou no meio da semana aqui. É verdade, e apita agora o time do Curitiba. Porque o trio ficou fixo agora, né? Essa nova regra da CBF. Eu acho bacana, eu acho que... O Daronco teve uma boa arbitragem aqui em Curitiba quarta-feira e os bandeiras também não complicaram.
Eu acho que você mantendo tipo, o trio, né, no caso, pega um pouco mais de entrosamento ou já começa a formar aquela panela? Não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que panela, tem tudo que é lugar, né? Aí depende muito do árbitro, que tem que ser pulso firme e segurar o rojão, né? Se os bandeiras começar a aprontar, ele tem que chegar a público da CBF e pedir para trocar a dupla. Verdade. Vamos falar mais do Atlético Paranaense aqui no Placar Transamérica. Daniel Rodrigues está de volta. Fala aí, Daniel. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica para falar mais a respeito do Atlético Paranaense, que depois da partida diante do Flamengo terá uma semana cheia pela frente, visando o compromisso diante do Palmeiras na abertura do segundo turno. O Atlético joga contra a equipe rubro-negra carioca amanhã às 18h30. A provável escalação do rubro-negro com o Santos no gol. Na lateral da direita, a dúvida entre Léo e o Rafael Galhardo. A dupla de zaga de Paulo André e Thiago Heleno. E na esquerda, o Sid Clay. O meio-campo com Otávio, Hernani, Vinícius e o Pablo. E no ataque, o Walter, juntamente com o Marcos Guilherme, ou quem sabe o Cabral, e até mesmo o Lucas Fernandes. São jogadores que buscam essa vaga no time titular. O rubro-negro paranaense já venceu 2 partidas como visitante. Venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 3-0 jogando no Mineirão e venceu o São Paulo no Morumbi pelo placar de 2-1 jogando de virada. Com isso, a expectativa é de encerrar o primeiro turno, quem sabe vencendo também fora de casa, um adversário direto, a equipe do Flamengo. E aí, estrear com o pé direito no segundo turno, jogando contra o Palmeiras na Arena da Baixada. Um repeteco da provável escalação: Santos, Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sid Clay, Hernani, Otávio, Vinícius e Pablo, Walter e o jogador Marcos Guilherme. Deverá ser essa a formação do Atlético para o compromisso diante do Flamengo. São essas as informações do Rubro Negro aqui no Placar Transamérica. Valeu, Daniel Rodrigues. Praticamente a mesma equipe que jogou contra o Corinthians, Hélio. Eu estava falando em off para você aqui. O Paulo Autuori tem uma coerência, ele não mexe no time. Ele vai começar com o Marcos Guilherme. Tanto o Luciano Cabral como o Lucas Fernandes vão ficar no banco. Porque ele tem uma coerência, o Paulo Autuori. Ele não vai poder sair desses dois. Bacana, pelo menos pega um pouco mais de ritmo de jogo a equipe. Agora o Marcos Guilherme, mais uma vez, precisa jogar um pouquinho mais, né? Mas é que o Paulo Autuori tem muita confiança nele. Diz que gosta do estilo de jogo dele. Ele não aparece muito, mas entra no esquema tático que o Paulo Autuori gosta. Tomara que consiga apresentar um grande futebol contra o Flamengo. Vamos conferir agora o trio de arbitragem para Flamengo contra o Atlético Paranaense. A arbitragem do Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva. Portanto, o trio de arbitragem para Flamengo e Atlético. O Emerson de Almeida Ferreira tem apitado muito na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é um árbitro que, você falou bem, tem apitado muito, mas eu não estou me recordando muito dele se ele fez alguma lambança aqui na minha cabeça. Porque a gente se lembra mais das lambanças que a arbitragem faz do que as boas partidas. Que as boas partidas. A gente tem esse defeito, né, João? Mas tomara que apite bem, dê certo. A função dele é apitar bem. É fazer o trabalho dele, essa é a realidade. Bem, o Paraná Clube tem tempo para se preparar. Fran Azevedo de volta aqui no Placar Transamérica. Fala aí, Fran. Exatamente, estou de volta aqui no Placar Transamérica com as novidades do Paraná Clube nesta sexta-feira. Nós já repercutimos aqui a derrota que o Paraná sofreu na última terça-feira, quando perdeu para o Tupi por 2-0, jogando lá em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. O objetivo do tricolor era terminar o turno com aí pelo menos 30 pontos, só que a meta não foi atingida. O time somou apenas 26 pontos em 19 jogos e ainda computou aí 5 partidas sem vitória. 3 empates em casa e 2 derrotas fora. A pro Tupi e pro Criciúma naquela virada que o Paraná vencia por 2-0 e terminou o jogo perdendo por 3-2. A ideia é reverter todo esse histórico recente e a oportunidade, como nós já falamos, acontece só no dia 19 diante do Brasil de Pelotas. A partida vai ser realizada na Vila Capanema. Esse jogo que acontece daqui a alguns dias, o técnico Marcelo Martelotti tem o retorno do zagueiro Alisson e do meia Murilo Rangel, que não estavam na rodada passada porque cumpriam suspensão automática por terem recebido o 3º cartão amarelo. Além disso, segundo a comissão técnica, é um tempo maior aí para recuperar atletas que estão no departamento médico. O Paraná espera o retorno do goleiro e capitão da equipe Marcos, do zagueiro João Paulo, do volante Anderson Shoa e dos laterais esquerdos Rafael Carioca e Fernandes. Estes que estão de molho
por hoje, essas são as informações do Paraná Clube. Eu retorno no domingo aqui no Placar Transamérica com mais informações e todos os detalhes da preparação paranista para essa partida com o Brasil de Pelotas no retorno do Campeonato Brasileiro pela Série B. Um beijão, turma! Para você também, Fran Azevedo, bom final de semana. Bem, o Paraná Clube, Alisson e Murilo Rangel, 2 jogadores que estarão de volta, 2 grandes reforços, além do Marcos, que está no departamento médico, provavelmente deve voltar também, até ter um tempo legal para recuperação. João Paulo, Shoa, o Rafael Carioca, enfim, jogadores que fazem falta, na verdade, no Paraná Clube. Faz bastante falta os jogadores, a maioria que saiu são todos titulares. Mas quem mais eu gosto da volta é do Alisson, porque o Alisson é o melhor zagueiro que o Paraná tem no elenco. E quando o Alisson entra, dificilmente o Paraná toma gols, né? Não toma muitos gols, não. O Murilo Rangel é um bom jogador, que a gente vem falando há tempo dele. O Marcos entra ao natural, porque vive uma fase muito boa no Paraná Clube, né? É ídolo da torcida. O Carioca também é um grande jogador, então acho que o Paraná vai ganhar com as voltas. Só que o Paraná precisa ganhar o jogo do Brasil, né? Apesar que o Henrique, eu não sei se você concorda, na lateral esquerda, não sei, acho que não tem assim comprometido muito. Não tem muito comprometido, mas ainda o Carioca, eu acho que o Carioca quando joga na esquerda é mais experiente, né? O Henrique está chegando agora no elenco, como a gente acabou de falar. Então eu acho que o melhor momento é do Carioca. E só que o Paraná não adianta voltar esses jogadores e não ganhar o jogo do Brasil, que agora o Paraná tem que ganhar todos em casa praticamente já. Quero ver agora o segundo turno, né? Bem, vamos falar rapidinho aqui do... Bom, o J. Malucelli tem um jogo contra o São Bento em casa, Série D do Campeonato Brasileiro. O Jotinha subindo, né? Você apostou no Jota no início da competição. E continua apostando no J. Malucelli. Eu acho que o J. Malucelli tem tudo para fazer um grande jogo domingo contra o São Bento, apesar que o São Bento tem uma forte equipe, o futebol paulista tem vários bons times no interior paulista, né, João? Mas mesmo assim eu boto fé que o Jota deve ganhar o jogo por 1-0. Você já até o resultado, 1-0? Depois você me cobre na segunda-feira. Você está mandando bem sexta-feira, 1-0, isso para ter o placar. Depois dessa é o seguinte, ponto final então no Placar Transamérica desta sexta-feira, né? Se perder também segunda não vem. Um grande abraço para você, bom final de semana. Bom final de semana a todos, sexta-feira, né? Hoje é Dia Internacional de Cerveja. Bem, domingo a partir das 20 horas tem um Placar Transamérica especial. Um abraço e até lá.